Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. Um menino nasceu. Nasceu como um filho, se nos deu. Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado,
quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que o tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje e pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que o tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declara, oh, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, e o poder do sangue me salvou. Dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje
Jesus eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, yes! Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus eu canto, porque hoje livre sou. You fade the weights within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord? Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Sejam bem-vindos em nome de Jesus a mais um culto online. Eu tenho certeza que Deus falará grandes coisas ao seu coração. Então chama todo mundo para a sala, marque esse momento. Eu tenho certeza que você vai desfrutar de um culto sobrenaturalmente extraordinário. É muito bom ter você aqui conosco. Então copie o link, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis e vamos juntos crescer na palavra. Amém? Aleluia! Creia que 2020 é um ano de sucesso. Só começou e as coisas vão melhorar, as coisas vão crescer. Você vai desfrutar sim do melhor ano da sua vida. Começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Só vai melhorar. Tempo de luto, tempo de dor. Avisa ao povo que a tristeza acabou. O noivo e a noiva, o encontro nos céus. A igreja, o cordeiro, a festa de Deus começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar. Começou
e só vai melhorar. Começou e não vai acabar. O tempo chegou e só vai melhorar, só vai melhorar. Vai brilhar, vai brilhar, sua luz vai brilhar em mim. Vai brilhar, vai brilhar, sua luz vai brilhar, sua luz vai brilhar. Vai brilhar, Senhor, sua luz vai brilhar, sua luz vai brilhar em meio à escuridão. Aleluia, aleluia. Ei, meu querido, se alegre no Senhor. Aí na sua casa comece a celebrar, comece a engrandecer ao nome de Deus. Seja grato pelo que você tem vida, seja grato pela liberdade de adorar ao Senhor, seja grato pela oportunidade de se encher da palavra. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, o Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. O teu espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Uou, Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, o Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu espírito me revela todos os dias, todos os dias. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, outro igual não há, igual não há.
de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há, não há, não há, não há ninguém como tu, Jesus. Ei, santo, 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 não há ninguém como tu, Jesus. Não há, ei, não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Seja exaltado, Deus. Oh, nós chamamos, ei, nós chamamos Deus, nós chamamos Deus. Seja adorado, seja adorado. Santo, 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 nós ansiamos por você, Deus. Maranata, hora vem. Maranata, hora vem. Jesus. Pai, nós te exaltamos. Nós te adoramos. Nós ansiamos pela sua volta, Pai. Como alegra o nosso coração saber que um dia estaremos frente a frente ao Senhor. O Senhor é a nossa luz. Independente da escuridão que o mundo está, o Senhor brilha em nós. A sua luz mostra o caminho que devemos seguir. Pai, nós podemos descansar. Só em Ti nós vamos confiar. Não importa as notícias, não importa aquilo que está se levantando, nós confiamos em Ti. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Diga, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre, pra sempre. Aleluia. Ei, para sempre reinarás, para sempre reinarás, Santo. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou seguro, em Tuas mãos eu nada temerei, eu nada temerei. Oh, Tu és santo, ó Senhor. Oh, Tu és digno de louvor.
Vem, Jesus, nós chamamos, te desejamos, ansiamos, ansiamos, ansiamos. Ei, você pode abrir a sua boca, soltar a sua voz e dizer palavras de amor. Diga o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você anseia em estar frente a frente com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigada. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Será que você pode fechar os seus olhos, querido, no seu lugar, na sua casa, onde você está prestando o seu melhor culto ao Senhor? E será que você pode falar isso para Ele? Diga: Pai, eu almejo pelo dia do seu retorno. Através de Jesus, quando virá nos buscar nos ares. Oh, Pai, nós sabemos que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É por isso que em nada temos a nossa vida por preciosa, contanto que venhamos completar a carreira que nos está proposta. Nós não queremos sair desse mundo porque está ruim, Pai, mas nós queremos sair porque sabemos que é incomparavelmente melhor estar com o Senhor. Oh, obrigado, Pai, porque está próximo. Obrigado porque está perto. Um dia nós estaremos a eternidade contigo, Pai. Obrigado por tudo isso, Pai. No nome de Jesus rendemos graças ao Senhor. Amém, querido. Ele virá nos buscar, Ele vai cumprir cada uma das promessas. Eu quero que você aumente as expectativas do seu coração, querido. A Bíblia diz, querido, que vai chegar um momento que ao ressoar da última trombeta, nós iremos nos encontrar com Ele, teremos o nosso corpo transformado, glorificado. Aí vai startar as bodas do Cordeiro, estaremos ali 7 anos celebrando, querido, com o nosso Salvador, aleluia, com o Salvador da igreja. E aí todas as profecias escatológicas começam a acontecer, e aí vai vir a tribulação para quem ficar, o reino milenar, e aí nós estaremos a eternidade na Nova Jerusalém com o Senhor, amém? Que alegria estar aqui com vocês em mais um culto, que saudade, nós estamos quase, não é, juntinhos, estamos orando, estamos declarando, contando os segundos para nós podermos cultuar novamente aqui presencialmente. Mas enquanto, querido, nós não podemos estar presencialmente, eu queria que você desse o seu melhor culto ao Senhor. Eu sei que é muito tentador a gente assistir o culto como se estivéssemos assistindo mais um vídeo no YouTube ou no Facebook, mas o que nós estamos promovendo para você é mais do que assistir um vídeo. Você está tendo a oportunidade de cultuar. Então eu quero mesmo te encorajar, querido, para você parar tudo, não é, talvez tome aquele banho, coloque a sua roupa, não é, sente no sofá, na frente da televisão ou do celular, do computador, não sei como é que você está fazendo, sabe, querido, mas pare tudo para dar o melhor louvor ao Senhor. Enquanto nós estamos cantando aqui, sabe, querido, entregue o melhor louvor, a melhor adoração na sua casa, no momento da palavra, tenha a sua atenção totalmente voltada à palavra. É 1 hora, 1h30 que nós estamos tendo a duração do nosso culto, e eu queria que você de fato estivesse prestando culto. Não seja um espectador acerca daquilo que está acontecendo, mas seja você, querido, alguém, um agente ativo desse culto. Lembra que o culto é onde nós damos ao Senhor, e por Ele ser tão bom, Ele acaba nos abençoando, nós acabamos recebendo dEle, mas antes de tudo nós estamos aqui para dar a Ele a melhor porção, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, aleluia, lá no livro de 2 Coríntios, é um texto que eu particularmente amo falar sobre dízimo e oferta dele, é por isso que eu leio quase todo culto ele, né? 2 Coríntios capítulo de número 9, aleluia. No versículo de número 8, ele diz assim, 2 Coríntios 9, 8, está lá comigo? E ele diz: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre, você pode repetir isso comigo, diga: tendo sempre, essa é a vontade de Deus, em tudo, toda suficiência, superabundez em toda boa obra. E ele está escrito, conforme está escrito, espalhou e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre.
Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Sabe, querido, Deus está nos chamando, está nos levantando como igreja para viver isso. Ter uma abundância sempre, em tudo e mais do que isso. Não apenas ter algo para nós, mas esse algo ser tão abundante em nós que vai tocar a vida de pessoas. Querido, deixa eu falar algo para você. Uma das marcas do verdadeiro cristão nascido de novo se chama generosidade. É por isso que eu e você precisamos o tempo todo estar procurando formas de manifestar essa generosidade para tocar a vida de pessoas. Nós estamos entregando marmitex, nesse final de semana entregamos também os alimentos do Ceasa, e eu falo para você, querido, quanta gente vindo de todos os lados, não só as crianças do hahaha, o pessoal fazendo fila na porta da igreja, e enquanto distribuía, eu ficava pensando, eu falei, é isso, a igreja é a resposta para a fome das pessoas, a igreja é a resposta para a necessidade das pessoas. Alguns vão ter necessidades de comida, outros vão ter necessidades de faculdade, outros terão necessidades de casa, de carro, de realização de sonhos, e Deus, querido, está nos chamando para ser os realizadores dessas coisas, porque, querido, a provisão e a graça vai vir do alto, vai se manifestar na sua vida, e através da sua liberalidade vai tocar outras pessoas. Querido, a igreja tem sido um braço forte, e eu digo mais para você, se não fosse a atitude e a ação da igreja nesses dias, o mundo estaria muito pior por causa dessa pandemia. O número de depressão, de crises, de ansiedade já tem aumentado, fora o número de doentes que tem crescido, e a igreja tem consolado, a igreja tem entrado na internet com força, a igreja tem cuidado de pessoas, querido, nós temos visto esse amor e essa graça preservando pessoas, para que a situação não seja pior do que já é. Deixa eu falar algo para você, Deus está te chamando e me chamando para ser a resposta dele nesses dias de pandemia. Então, querido, seja generoso no seu dízimo, seja generoso na sua oferta, seja fiel. Você agora mesmo tem aqui no rodapé do nosso vídeo todas as informações para que você possa contribuir. Você pode acessar ali Verbo Jardim Vitória, pode fazer a doação pelo PayPal, pelo PicPay, pode também fazer uma transferência para o Banco do Brasil, para a conta da igreja, ou você pode trazer presencialmente. Nosso expediente está funcionando de 9 às 12, de 14 às 17, para que você possa vir até aqui. E eu digo para você, se você precisa de algo, querido, não passe sozinho. Nós, como igreja, somos uma grande família, e nós queremos te auxiliar, desde uma simples oração, ou até uma alimentação, uma cesta básica, algo que você precisa, querido, nós estamos aqui, porque nós entramos juntos nisso, e nós vamos sair juntos e muito melhor. Então você vai ter a oportunidade, enquanto o nosso grupo de música vai estar ministrando ao Senhor, você vai poder parar, fazer a sua transferência, usar o seu aplicativo, o computador, aquilo que você achar mais interessante para você, mas não deixe de fazer isso e manifestar a sua generosidade. Eu gosto de compartilhar isso, eu quero dizer para você que todas as contas da igreja estão pagas, Deus tem suprido por causa da generosidade que cada membro da nossa igreja tem manifestado. Obrigado pela sua fidelidade, obrigado porque você não tem faltado com o seu dízimo, com a sua oferta, e nós sabemos, querido, que tudo isso só está acontecendo para nos deixar ainda melhores, e nós vamos sair maiores de tudo isso, amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, eu quero render graças ao Senhor, porque até aqui nada tem nos faltado, e nós sabemos, Pai, que nada nunca vai nos faltar. O Senhor sempre vai se manifestar de forma fiel, e nós declaramos mesmo, Pai, cada dízimo e cada oferta que está sendo entregue nesse momento, Pai, a Tua palavra produzindo uma grande multiplicação. Nós declaramos frutos a 30, a 60, a 100, oramos para que a prosperidade, Pai, na nossa vida financeira seja tão grande, que as pessoas, Pai, irão ver a glória do Senhor, Pai, nessa área também na nossa vida. Obrigado mesmo, Pai, pelo Senhor trazendo ideias criativas, sabedoria para gerir, o Senhor abrindo novas portas de emprego para aqueles que precisam, as vendas aumentando. Declaramos que tudo na nossa casa não vai faltar, antes vai sobrar para nós abençoarmos a vida das pessoas. Obrigado por uma igreja próspera, de famílias prósperas, para manifestar o reino aqui nessa terra, no nome de Jesus. Entregue com alegria ao Senhor, amém, querido? Aleluia! Não tenho medo do amanhã, meu Deus e Pai está. Eu creio na Tua palavra, que a provisão garantirá. A minha
vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Oh, 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 só vai melhorar. Aleluia. Aleluia, querido, que bom estar aqui com você em mais um culto. Eu tenho certeza que esses dias você tem sido grandemente abençoado, não é verdade? Em cada ministração nós temos aprendido sobre como construir de fato uma família que alegra o coração de Deus, e nessa noite nós vamos ter a oportunidade de avançar um pouco mais nisso. Mas antes da gente crescer um pouquinho, eu quero lembrar você de algo muito, mas muito importante, amém, querido? Durante o nosso período de culto, eu não quero que você seja um mero espectador, eu quero que você seja um participante. Então pegue a sua Bíblia, não é? Tire toda a sua distração, desligue música, desligue tudo e agora foque na palavra, amém? Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, mesmo que de uma forma online, nós precisamos, querido, dar a Ele toda a atenção, toda a excelência que Ele precisa. Então chama todo mundo, né, para assistir com você, se está no computador ou no celular. E querido, agora vamos ter um ambiente de reverência, um ambiente onde você vai de fato se expor à palavra para que você possa receber o máximo dela, amém? Glória a Deus. Eu queria que você, antes de mais nada, abrisse sua Bíblia comigo lá em 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4, no versículo de número 13. Eu quero hoje, querido, falar com você sobre a importância da prática de alguns princípios dentro da nossa casa. Se nós estamos falando no mês da família sobre como ter um lar abençoado, nós estamos falando também sobre a prática desses princípios. E é muito importante, querido, que eu e você, como pai, mãe, como marido e esposa, venhamos viver os resultados da palavra, praticar a palavra, para que os nossos filhos sejam inspirados. Nós precisamos lembrar que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ela crescer, ela não vai se desviar desse caminho. Ou seja, é nossa responsabilidade aprender a palavra e praticar a palavra para que os nossos filhos possam aprender nos mínimos detalhes como fazer. É tão interessante que ainda, não é, que as igrejas, em um número pequeno, deem cursos de noivo, deem cursos de educação de filhos. A maioria das coisas, não é, que nós produzimos dentro do nosso casamento é exatamente o reflexo daquilo que nós vimos. O pai tratando a mãe tratando o pai, ou a forma que nós como filhos fomos tratados. Ou seja, tudo aquilo que acontece dentro de um lar, ao longo da nossa criação, vai criando para nós métricas e referências de como proceder. Se você cresceu dentro de uma casa onde o pai era um cavalo, não é, com as ferraduras afiadas o tempo todo dando coice, certamente é bem possível e bem provável que você vai ter um estímulo, não é, uma facilidade para também agir assim. Ou então você vai do lado totalmente oposto. Você fica reprimido, você fica com medo, né, para não ser aquilo que aquela pessoa foi. Mas os dois extremos, eles sempre vão nos conduzir a uma falta de plenitude daquilo que Deus tem. Porque a palavra sempre traz para nós um equilíbrio. Um lugar de grosseria é errado, assim como um lugar de medo também é errado. Então é por isso, querido, que eu e você, independente da criação que nós tivemos, independente da família que nós nascemos, muitos de nós fomos criados dentro de um lar que não tinha o conhecimento bíblico que nós temos hoje. Muitos de nós fomos criados não por inspiração, mas por repreensão e medo. Quantas coisas nós fizemos ao longo da nossa vida, não porque nós sabíamos que tínhamos que fazer, ou porque entendíamos e gostávamos de fazer. Muitas vezes nós fazíamos ou não, por medo de apanhar, não é verdade? Não sei se você já levou aí umas boas pisas de chinela havaiana, teleguiado que taca, não é? Faz até a curva no cômodo, e depois pega você ou a cinta. Eu não sei como foi a sua vida, querido, mas eu quero dizer que independente de como foi o seu passado,
hoje nós podemos viver um presente muito melhor. E um dos princípios que eu acredito ser muito importante é exatamente aquilo que falamos dentro da nossa casa. 2 Coríntios capítulo de número 4, no verso de número 13, ele diz assim: e este é o espírito da fé, como está escrito, crie, por isso eu falei. Nós cremos, por isso também falamos. O que a gente começa a aprender aqui? Sabe que de tudo aquilo que nós falamos tem poder, como nós sabemos já. Nós sabemos que através de uma confissão de fé, nós podemos falar ao monte, ergue-te, lança-te no mar, e ele vai se lançar. Ou nós podemos, do outro lado, declarar provisão se manifestando, e ela vai vir. Mas quando nós lemos, querido, 2 Coríntios 4,13, ele está falando sobre mais do que isso. Ele não está apenas falando sobre momentos de dificuldade, onde eu chamo a existência a provisão, ou onde eu mando embora o monte. Ele está falando sobre um estilo de vida. O justo vive pela fé, e o espírito dessa fé que nós vivemos é uma fé que sempre fala de uma forma correta. Ou seja, tudo aquilo que eu e você, marido, falarmos dentro da nossa casa, vai ser multiplicado pela nossa esposa e pelos nossos filhos. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos falando. Uma criança, ela nunca vai falar palavrão, a não ser que ela esteja exposta a um ambiente de palavrão. Uma criança nunca vai falar negativamente, a não ser que ela tenha o costume de ver dentro da sua casa pessoas falando negativamente. Na construção da nossa casa, é muito importante, gente, que nós venhamos cuidar daquilo que nós falamos. Quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre criar uma cultura de fé dentro da sua casa. Ensine o seu filho, sua esposa, o seu marido a sempre falar aquilo que está crendo, a falar não aquilo que está sentindo, mas aquilo que a fé dentro do coração nos leva a dizer. Quantas vezes você acorda pela manhã, não tem as melhores notícias, você vai ver o extrato bancário, né, e cobrou alguma coisa que você nem estava esperando, e a vontade que você tem é de esbravejar, é de gritar com todo mundo, é de brigar, mas você lembra, puxa, se eu fizer isso, eu vou estar ensinando para o meu filho e para minha filha, eu vou estar ensinando para o meu marido, eu vou estar ensinando para minha esposa, eu vou estar criando uma cultura de confissão errada dentro de casa. Sabe, querido, a cultura, ela leva um tempo para ser construída. Através da prática exaustiva dos mesmos princípios, nós vamos conseguir criar um lar que não tem briga e discussão. Nós vamos conseguir criar um lar de princípios. Então, vamos lá, para a gente começar. Como eu posso construir um bom lar, um bom casamento, um bom ambiente, uma boa cultura dentro da minha família? Primeiro, se atentando para aquilo que eu estou falando, quanto à minha confissão de fé. Não falando negativo, mas também falando a palavra. Qual outro aspecto que é muito importante para nós considerarmos dentro da nossa casa? Nós não podemos falar mal de outras pessoas. Sabe, querido, eu já me deparei com várias situações onde pessoas, filhos, eles não queriam seguir o caminho dos pais dentro do ministério, porque os pais o tempo todo falavam mal do pastor, do líder ou dos problemas da igreja dentro de casa. Você como marido, você como esposa, se o seu marido ele é ímpio ou ele não frequenta a igreja, e você, querido, de uma forma talvez desapercebida, o tempo todo fala das coisas ruins das igrejas perto do seu cônjuge, é bem provável que ele nunca vai querer ir para a igreja. Porque você chega lá, né, e toda vez que você tem a oportunidade de falar da igreja, você está falando de uma irmã que está fofocando, aí você está falando de uma coisa que deu errada. Eu falo para você que se eu fosse o seu marido, eu nunca ia querer ir na sua igreja. Por quê? Porque a concepção, não é, o modelo que estou construindo dentro da minha mente é um modelo ruim, tipo, eu não vou naquele lugar onde todo mundo fofoca, onde todo mundo erra. Então falar mal das pessoas dentro do meu ambiente familiar vai criar muitas vezes uma falsa imagem e uma interpretação errada do que de fato é a igreja que nós frequentamos. E isso vale também para os nossos filhos. Muitas vezes, como marido, como esposa, como líderes, como pastores, nós podemos cair no erro de estar dentro do carro ou estar dentro de casa e começamos a falar sobre, de fato, dificuldades,
sobre coisas negativas, porque nós sabemos, querido, que quanto à igreja, como nós já vimos, não é, em um culto anterior, nós vamos ter desafios. Muitas vezes ao longo do caminho, nós vamos ter pessoas que vão errar, nós vamos ter pessoas que vão cometer pecados, nós vamos ter pessoas que talvez sem intenção vão produzir um dano, outras com intenção vão produzir um dano, mas ao longo do caminho nós vamos o quê? Amando um ao outro, nós vamos perdoando um ao outro, nós vamos cuidando, não é assim que um corpo faz? A Bíblia diz que se um membro do corpo padece, todos padecem com ele, mas se um é exaltado, ele cresce de forma saudável, todos podem desfrutar dessa bênção, querido. É isso que é o corpo. Então, ao longo do caminho, nem tudo vão ser flores. Nós vamos ter desafios, vamos ver igrejas lá distante, não é? Dividindo. Nós vamos ver pastores caindo lá distantes, nós vamos ver pessoas com escândalos lá distantes, amém? Que no nome de Jesus nós seremos preservados dessas coisas. Mas, querido, eu falo para você, vai acontecer. E aí, se eu trouxer esse comentário, essa fala que não é edificante para dentro do meu lar, sabe o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que o meu filho ele vai preferir ir nas coisas da escola e no shopping do que vir à igreja. Vai chegar uma hora que o meu marido ou a minha esposa já não vai ter mais aquele ânimo de frequentar. Lembra aquilo que eu ministrei, não é, no culto passado? No último que eu ministrei, falando sobre a importância da igreja na construção de um ambiente familiar, querido, bem-sucedido. Então, querido, se a igreja ela é algo muito importante para eu construir uma família e eu difamo a igreja, ou eu às vezes não é nem falar mal, mas é muitas vezes não falar bem, é muitas vezes apenas falar dos desafios e dos problemas. O que eu estou fazendo? Dentro do meu marido, dentro da minha esposa, dentro do meu filho, eu estou criando uma cultura ou uma imagem errada. Então aquilo que eu falo e aquilo que eu converso é muito importante. A Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Então até mesmo o livro de Provérbios diz que até mesmo o insensato, quando ele fica de boca calada, ele pode passar por sábio diante das situações. Então eu quero te encorajar ao quê? Falar corretamente dentro da sua casa. Né? Fale positivo, não fale negativo. Outra coisa, promova conversas saudáveis dentro da sua casa. Não fale sobre problemas ministeriais em um momento de refeição. Não fale sobre erros de pessoas em um momento onde você tem ali de fato para sua casa. Fale sobre coisas saudáveis, fale sobre coisas edificantes. Amém? Outra coisa, querido, que vai nos auxiliar a, dentro da prática de princípios, construir uma casa bem-sucedida, é começar a pegar tudo aquilo que nós temos aprendido e começar a praticar. O livro de Mateus, também o livro de Tiago, né? No livro de Mateus ele diz que aquele que ouve as palavras e as pratica, ele vai ser comparado ao prudente construtor que construiu a sua casa sobre uma rocha. Vieram os ventos, vieram as chuvas e eles permaneceram, ficaram intactos. A Bíblia também diz, lá no livro de Tiago, querido, que aquele que ouve a palavra e não pratica, ele vai ser comparado ao homem prudente e insensato, que logo após de tirar o seu rosto do espelho, já esqueceu de tudo aquilo que viu. Ou seja, nas duas situações, uma Paulo dizendo, não é, para Tiago, outro Jesus dizendo, ele está falando sobre desfechos que nós podemos ter para com a palavra de Deus. Ou seja, aquele que ouve a palavra e pratica, ele vai ser como prudente construtor. Aquele que ouve a palavra e não pratica, a palavra não produz resultado. Antes, ele vai se esquecer de tudo aquilo que ele ouviu. Então, cada detalhe, cada princípio que eu aprendo, eu preciso trazer dentro da minha casa. Nós já aprendemos muitas vezes sobre a lei da semeadura, não é verdade? Nós sabemos lá em Gálatas capítulo de número 6, que a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso o homem vai colher. Lucas capítulo de número 6, lá no verso número 38, ele diz, dai e dá-se-vos-á uma boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então são os pequenos detalhes e os pequenos valores praticados que vão nos ensinar ou vão nos fazer, querido, construir uma família abençoada, ou uma família, querido, que desfruta da bênção plena de Deus. Um exemplo, eu vou lá
E aí eu pego o meu filho. Você talvez eu aprendi isso com uma mulher fazendo, eu achei muito, mas muito legal, né? Como eu já contei, ela chegou na igreja e ela falou assim: ó, pastor, esse daqui são os brinquedos, não é, que o meu filho está doando para uma criança que não tem condição. E eu achei muito legal, porque ela pegou e ela me explicou. E ela falou assim: ó, pastor, aqui em casa não entra nenhum brinquedo novo sem que um brinquedo velho saia. Eu sempre ensinei o meu filho que ele precisa abençoar o outro, porque uma vez que ele abençoa a outra pessoa, ele, querido, vai ser galardoado com uma bênção ou com um brinquedo novo. E eu falei assim: puxa, é isso aí que eu preciso fazer. Eu preciso ensinar a Anne a importância de ter um desprendimento e de ser generosa quanto às coisas. Eu sei que em algum determinado momento a Anne ainda não tem essa dificuldade, não é? Mas pode ser que ela fique aquele negócio de é meu e eu não vou dividir. Hoje você fala, ela dá para alguém, ela gosta muito de zoar. Você fala assim, dá, ela chega perto, vai dar, ela faz assim e sai correndo. Mas não é porque não quer dividir, porque ela é da zoeira mesmo, ela gosta de ficar tirando onda com todo mundo. E eu falei, puxa, eu preciso ensinar. Por quê? Porque se eu trouxer para dentro da minha casa o princípio da liberalidade, da generosidade, a minha casa vai ser abençoada. Eu lembro que logo quando eu casei, a Kelly, ela tinha muito isso, esse princípio dentro dela. Eu já tinha um princípio mais de ser mão de vaca, né? Eu tinha que sempre pegar lá o meu dinheiro, né? E eu comprar as minhas coisas. O meu pai e minha mãe me ajudavam, né? Em alguns aspectos quando eles podiam, mas também não podiam sempre, porque a realidade de casa sempre foi uma realidade, não é, bem justinha, né? O que entrava saía para as contas. E eu lembro que, como eu já contei aqui várias vezes, eu falava assim, puxa, é aniversário de alguém, quer saber, não é, vai ser aniversário em casa ou vai ser aniversário em buffet? Né? Se é aniversário em buffet, é 60 conto por pessoa, então eu tenho que dar aí um presente de 60 reais, não é? É em casa, não, em casa gasta menos, então eu vou dar só um presente de 20, 30, é aniversário, né? Não tem festa, então eu não vou dar presente, né? Era assim que eu pensava. E eu lembro, querido, que como eu fui martelado nos primeiros anos de casamento acerca disso. Eu lembro que nós chegamos até a ter discussões, né? A gente, graças a Deus, conseguiu sempre chegar no denominador comum, né, depois de muitos atritos. E eu lembro, para mim é muito claro, um final de ano onde a Kelly começou a falar, tem que comprar presente para esse, tem que comprar presente para aquele, tem que comprar presente para aquele outro. E na hora que eu vi, a gente tinha gastado, né, os 2/13 ali de presente. E para mim aquilo foi tão chocante, foi como uma moenda mesmo me espremendo. E aí eu fui indo, e aí eu lembro que ela várias vezes fala, não, mas esse é o certo, eu não dou porque eu vou receber, eu dou porque eu amo, porque eu tenho carinho, eu acho que tem que abençoar e tal, e tal, e tal. E eu lembro que ano após ano, que isso foi acontecendo, o meu coração foi entendendo, né? Eu fui o quê? Me abrindo. Você pode falar assim, ô louco, Leandro, mas foi assim. Sabe, querido, a maioria dos princípios que nós vamos praticar dentro da nossa casa, lembra que eu falei lá? Uma cultura, ela leva tempo para ser construída. Então, vamos lá, você tem o hábito de falar mal, de fofocar, de reclamar na sua casa. Você criou uma cultura. Agora você vai precisar o quê? Mudar a sua fala para desconstruir essa cultura e começar a construir uma cultura nova. Se você construir uma cultura dentro da sua casa de escassez, de egoísmo, não é, de individualismo, agora você vai precisar o quê? Começar a ensinar o seu filho, o seu marido, a sua esposa a dividir, a multiplicar, a ser generoso. Isso vai levar um tempo. Então eu fui lá e a Kelly falando, e hoje, graças a Deus, não é generosidade, liberalidade, fazem parte da nossa casa. Hoje, nós não temos dificuldade nenhuma de pegar alguma coisa, né, principalmente se Deus falar, né, aí a gente não faz, na hora já obedece. Se você falar assim, dá isso, a gente vai lá e dá, a gente não tem problema nenhum, né, em pagar pizza para as pessoas, em pagar lanche para as pessoas, né, em fazer qualquer coisa desse tipo. Então a gente não tem problema nenhum, né, e as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano, elas são da mesma forma. Um dia lá vai pagar tudo, aí você vai pagar, tá pago, aí outro dia você paga tudo. Por quê? A prática repetida daquilo que nós temos aprendido em cada culto, ela vai nos colocar, querido, em um caminho de uma família saudável, da construção
de uma família saudável, amém? Então nós estamos falando sobre manter uma confissão positiva dentro de casa, falar a palavra o tempo todo, cantar a palavra, louvores dentro de casa, não é? Então você vai lá, liga, querido, louvor, liga a música, liga o ambiente de ministração. Aí você pode falar assim: pastor, mas o meu filho, a minha filha, liga aquelas músicas zoadas lá dentro de casa. Deixa eu falar algo para você, já que a gente está falando sobre família aqui, não é? Num outro culto nós vamos falar sobre um pouco mais sobre esses papéis, mas eu já quero dizer, pai e mãe, quem manda na sua casa é você, não é o seu filho. Quem determina a hora que eles vão dormir é você. Quem determina a música que vai estar tocando dentro de casa é você. Né? Muitas vezes eu vejo pais reféns. Não, mas é o meu filho, eu vou falar, ele vai fugir. Não vai fugir. Né? E se fugir, vai chegar uma hora que ele vai bater com a cara na parede e ele vai voltar. Mas é muito importante que, se acontecer dele fugir, ele saiba onde existem os valores corretos para que ele possa voltar para um porto seguro. Lembra do filho pródigo? Ele olhou, pegou todo o dinheiro do pai, mas quando as coisas apertaram, ele voltou para casa. O problema é quando as pessoas não sabem que dentro de casa nós temos um porto seguro. E muitas vezes, porque nós temos aberto mão de princípios dentro da construção do nosso lar, nós temos construído lares frágeis, e aí acontece isso mesmo. Aí o filho vai embora, a filha vai embora, e eles não querem voltar, porque eles encontram um mundo frágil tão quanto era frágil a sua família. Então nós precisamos construir a nossa casa, sim, pautada em valores. Então não tem essa de meu filho querer ligar o funk que fala de descer até o chão na televisão, no rádio de casa. Em casa vai ouvir louvor e acabou, né? E no celular dele ele vai ouvir isso também, por quê? Porque enquanto está debaixo do nosso teto, quem manda é a gente. Nós como pais, nós como mães, e existe uma só verdade. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim: não, a verdade das pessoas são verdades diferentes. Cada um tem uma verdade, cada um tem a sua verdade. Meu irmão, não entra nessa. O diabo está colocando isso na cabeça, não é, da galerinha aí, dos maconheirinhos das universidades, do povo que está falando aí, o povo está falando muita besteira na internet. Deixa eu falar algo para vocês, só existe uma verdade, e é a verdade que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz, querida, essa é a verdade absoluta e suficiente. O restante que as pessoas pensam, querido, não interessa o que elas pensam. Se está fora da Bíblia, está errado. A Bíblia diz sobre perdão, sobre amor, sobre vida. Todas as vezes que as pessoas elas pregam guerra, elas pregam morte, elas pregam divisão, está indo num sentido oposto. Nós não vamos para esse sentido oposto, amém? Então, uma vez que nós se posicionarmos praticando os princípios, nós vamos criar uma cultura. E lembra que eu falei para você, para mim não era gostoso, não é? A Kelly, que toda vez que ela ia lá e ela falava, e eu tinha que abrir mão no final. Por quê? Porque mesmo que eu não tivesse essa cultura dentro de mim, eu sabia que ela estava certa, né? E aí eu ia lá e chegava uma hora que eu tinha que ficar calado, porque eu falei assim: puxa, eu sei o que a Bíblia diz, ainda não consigo praticar como a Bíblia diz, mas se ela já consegue, eu preciso me submeter à maturidade que ela já tem nessa área. Então é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? Em todo e qualquer ambiente da nossa vida, sempre o mais maduro ou maior é aquele que vai, querido, se sujeitar, é aquele que vai muitas vezes trazer um norte para aquela situação, amém? Então nós estamos falando sobre praticar princípios, sobre falar corretamente, nós estamos falando sobre, querido, manter, não é, princípios de generosidade, e isso também fala sobre dizimar e ofertar. Então você vai lá, e é muito importante que você ensine o seu filho. Você chegou lá, né, e você deu uma mesadinha para ele lá, R$10 que seja. Você fala: filho, é muito importante que você tire lá o seu R$1 para você entregar o seu dízimo, não é? Ó, você separe uma ofertinha e ensine os princípios dele. Ó, a Bíblia diz que a gente precisa ser grato a Deus, e essa é uma forma da gente manifestar a gratidão. Aí o que você vai fazer? Quando você for entregar, né, vir até aqui à frente, você vai vir com o seu filho, ou então, né, se como no nosso caso, ele faz isso na igreja da criança, você vai pegar e falar: ó, lá na igreja da criança você vai entregar. Não, você faz em meio eletrônico, você vai chegar lá: filho, senta aqui, que agora é hora do papai e da mamãe dizimar e ofertar. Faz a transferência perto dele, para que ele possa o quê? Aprender o princípio, amém, querido? A prática exaustiva desses princípios vai ensinar os nossos filhos, o nosso marido, a nossa esposa, como é que nós temos que fazer, ou como é que nós temos que criar e conduzir a nossa casa, amém? Então fazer as mesmas coisas vai colocar, querido, a nossa família em um ambiente saudável.
Amém? Glória a Deus. E aí a gente pode falar assim, que mais? Sabe, querido, se você é uma pessoa que pratica o perdão dentro da sua casa, você pratica a submissão dentro da sua casa, você vai estar trazendo esse princípio. Nós sabemos que em Efésios 5, ele vai dizer assim, né? Sujeitando-vos uns aos outros, 5:21, no temor de Cristo, vós mulheres submetei-vos aos vossos maridos como no Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador. E aí lá em Efésios 5:33, se você avançar um pouquinho, né? É bom a gente colocar dos dois lados, né? E ele fala assim, todavia também vós, como cada um por si, ame a sua própria mulher como a si mesmo. E a mulher reverencia ou respeite o seu próprio marido. Se a gente for para Efésios 6, ele vai dizer, filhos, obedecei os vossos pais, para que se prolonguem os vossos dias na terra. O que é isso? Se eu pratico honra dentro de casa, a minha casa ela vai crescer dentro de um ambiente, de uma cultura de honra. Por que é que a gente vive uma sociedade com tanta desonra? Porque dentro das casas nós não temos muitas vezes essa cultura. Cada vez mais as mulheres desrespeitam os maridos desrespeitam as mulheres. É tão engraçado que pode parecer algo sutil. Mas quantas vezes eu já vi uma mãe falando para o filho assim, negócio seguinte, não faz isso para o seu pai, eu vou fazer isso, mas não conta para o seu pai não. Eu vou fazer isso, mas não conta para o seu irmão não. Eu vou te dar isso aqui, mas come esse doce correndo, porque se o seu irmão ver, ele também vai querer. Puxa, olha o que a gente está ensinando dentro desse ambiente, não é? A gente está ensinando que esconder é legal. A gente está ensinando que esconder e faltar com a verdade está tudo bem. Então, são as pequenas práticas dos valores bíblicos ou não que vão construir uma boa casa ou uma casa ruim. Então, se eu zelo pelo princípio de honra, então a mulher vai lá, ela respeita o marido, ela, não vou falar na ideia de obedecer de uma forma cega, como muitos falam, mas em linha com aquilo que a Bíblia diz, sem cometer nenhum pecado, a mulher está se sujeitando àquilo que o marido, quanto à cabeça, quanto ao sacerdócio do lar, quanto àquele que traz a visão. E aí eu quero aqui até aproveitar essa deixa, marido, isso é uma grande responsabilidade, né, para nós que somos maridos. Quando a Bíblia fala sobre ser o sacerdote, ser a cabeça, está falando sobre aquele que trabalha mais, sobre aquele que se expõe mais, sobre aquele que tem uma consagração maior, sobre aquele que traz sempre um norte, não é, correto, com uma direção de Deus. Então tem muita gente que fala assim, eu sou aqui o marajá, eu vou ficar só de boa aqui, a mulher vai ficar cuidando dos filhos, limpando a casa, fazendo tudo e ainda trabalhando fora. Não é isso que a Bíblia está falando não, espertão. A Bíblia está falando sobre uma responsabilidade ainda maior. Puxa, minha família está passando aqui um aperto. Quem é que vai trabalhar em 2 empregos se precisar? É você, maridão. Não é por quê? Porque a nossa responsabilidade está como linha de frente da nossa casa. A mulher, ela se submete ao marido porque ela é sempre vista como parte mais frágil ao ponto de ser protegida. Então olha que legal, imagine que os nossos filhos, né, e a nossa esposa vê sempre a gente como um marido que está o tempo todo protegendo, né? Se tem um problema daqui, a gente protege daqui, se tem um problema de lá, a gente protege de lá, o tempo todo nós estamos protegendo a nossa casa. O que vai acontecer? Não é? Nós vamos criar uma cultura de honra, de respeito, de proteção, e aí sabe o que vai acontecer? A sua filha não vai querer casar com qualquer Zé Droguinha. Por quê? Porque ela vai falar assim, não, meu pai fazia isso, meu pai cuidava assim da minha casa, meu pai era um cara trabalhador, meu pai era um cara de princípios, meu pai era um cara cristão. Eu não vou me submeter, não é, a me relacionar com qualquer um, porque eu tenho uma referência. Por que é que hoje as meninas elas se relacionam com qualquer um? Porque muitas vezes elas não têm uma evidência muito clara, ou uma referência de um homem, não é, a ser perseguido, ou um homem a ser alcançado na figura de um marido. Então nós como pais temos total responsabilidade de mostrar para nossa esposa, para os nossos filhos e filhas, como é que é ser um homem. Então isso vale para a filha menina, que ela vai olhar e falar assim, não, eu preciso arrumar um cara tão cabra macho, tão espiritual, tão trabalhador como meu pai. Aí vale para o outro aspecto também. Aí o filho olha e fala assim, quer saber, eu preciso ser pelo menos metade do homem que o meu pai é.
Né? Eu falo para você, meu pai ele é tão homem, ele é tão macho, ele é tão másculo, ele é tão trabalhador, ele é tão espiritual, que se eu for metade do que ele é, eu já vou estar acima da média da maioria dos homens. Olha aí, já imaginou os nossos filhos olharem assim para nós? Não, mas o meu pai é legal, o meu pai tem tempo para mim, o meu pai está sempre de bem com a vida, o meu pai está sempre confessando. É tão interessante, querido, que quando a gente vê, né, o Kenneth Hagin Jr., que hoje é o pastor lá do Rhema Church, né, e é o presidente, né, de todo o Rhema ao longo do mundo. Todas as vezes que ele fala do pai dele, é muito claro, ele fala assim, não, meu pai era um cara de fé, meu pai era um cara de oração, eu acordava, ele estava estudando a Bíblia, meu pai era um cara de amor. Olha que coisa doida, mesmo tendo dificuldades ao longo do ministério. É interessante que se você ler um livro da Areta lá que se chama O Preço Não É Maior do que a Graça, é muito legal, ela conta o início do ministério e ela fala de quantas dificuldades ela teve, porque o irmão Hagin ficava viajando, não tinha dinheiro, não tinha gasolina, não tinha roupa, e às vezes, para conseguir o dinheiro do sustento de casa, ele fazia várias cruzadas e ficava um mês fora. E aí ela tinha que criar os filhos sozinha, tinha que ir na reunião, e às vezes os filhos falavam, mamãe, mas o papai não está aqui. Ela falava assim, o papai não está, mas ele vai vir, e vai chegar um tempo onde a gente vai ter a oportunidade de estar com ele. Olha que coisa doida. Então, eles poderiam ser marcados por isso, mas porque o pai passou uma fase assim, e em todas as outras fases, ele viveu com intensidade os princípios, aquilo que era o princípio bom, foi aquilo que impregnou no coração dos filhos, e não os desafios, as faltas ou os problemas, né? Nós precisamos viver tanto a palavra de Deus, que os nossos filhos, filhas, maridos e esposas, não vão ter cravado na memória quão difícil foi a vida, mas eles vão ter cravado na memória a forma que nós agimos em meio às dificuldades da vida. É aquela história de, puxa, não é, eu não tinha o carrinho, era, nossa, você lembra que legal, quando a gente pegava a latinha de óleo e colocava a rodinha. Olha que interessante, a gente pode ter uma ideia de, nossa, faltava tudo, ou então a gente, nossa, você lembra que legal, quando a gente subia no pé de goiaba, quando a gente fazia isso, quando a gente jogava, lá no campinho e voltava com a roupa tudo vermelha. É a mesma coisa, só que a forma que foi vivida, a intensidade, com a palavra ou não, determina o peso das nossas lembranças. Então, o quanto antes nós, como maridos, como homens, praticarmos a palavra, nós seremos referenciais dentro de casa e criaremos uma cultura de honra. Isso vale para a esposa não esconder coisas do marido, a esposa não falar algo na frente do marido e algo totalmente oposto na frente das crianças. Tem esposa que eu já vi, tá aquele negócio, aí o marido chega e fala assim, agora acabou que seu pai chegou, não. O que a gente está criando isso? A gente está criando uma cultura de falsidade, ou uma cultura de desonra, onde a criança fala, não, é assim, o papai chegou, o papai é ruim, agora eu preciso me portar assim na frente do papai, mas agora o papai saiu, então está tudo liberado. Não, a mãe e o pai, eles falam a mesma coisa, e eles honram o outro, eles honram também os filhos, para que os filhos possam honrar também os pais. Uma vez que a gente tem essa cultura de honra, sabe o que vai acontecer quando os nossos filhos, ou quando nós estivermos em um ambiente de trabalho, essa cultura vai ser evidenciada. Hoje a gente percebe que muitos empregados não sabem o que é honra, eles não sabem honrar os patrões, eles falam mal dos patrões para os colegas, sabe, às vezes eu fico olhando, e eu descobri esses tempos agora que eu não sirvo para ser empresário, né? Porque eu falei, se eu fosse empresário, eu mandaria embora a maioria das pessoas. Eu vejo e fico percebendo nas redes sociais alguns comentários de pessoas, nessa pandemia, aí a pessoa está lá, está defendendo, metendo a pancada com as inscritos. Por quê? Porque o saláriozinho está caindo todo mês lá na conta. Eu até falei para a Kelly, falei assim, se fosse eu marcaria o nome das pessoas da forma que elas estão falando nas redes sociais, na primeira oportunidade eu mandaria embora, se eu fosse um empresário. Por quê? Porque as pessoas, queridas, elas não sabem honrar, elas não sabem, puxa, o meu patrão deve estar penando demais para manter o meu salário sem estar vendendo, o meu patrão ele deve estar se desdobrando para manter a empresa aberta, uma vez que está tudo fechado. Não, a pessoa está lá, e tem que isolar mesmo, e tem que dar lockdown, e tem que não sei o quê, empresários egoístas, não sei o quê. É óbvio, está caindo
caindo dinheirinho na conta. Né? Sabe o que é isso? Uma cultura de desonra. Sabe, querido, eu falo para você, né? Se nós criarmos uma boa cultura de honra dentro de casa, essa cultura ela vai ser vista no nosso ambiente de trabalho, ela vai ser vista dentro da igreja. Né? Às vezes, dentro da igreja, a gente vê crianças mandando pai e mãe calar a boca. Né? O pai e a mãe falam algo, a criança está nem aí, ela dá pancada e sai se jogando. Sabe o que é isso? É o reflexo daquilo que existe dentro de casa. Deixa eu falar algo para você. Sabe, gente, a igreja, como nós já aprendemos, ela nos ajuda no processo da criação e da construção de uma boa casa. Mas a principal parte de criarmos uma boa casa é exatamente dentro da casa. É como se nós viéssemos a uma fonte, nós pegamos, não é, naquela lata a água e nós vamos até em casa. Onde é que a gente bebe da água? Onde é que a gente lava a roupa com a água? Onde é que a gente faz comida com a água? É dentro de casa. Então a gente vem para dentro da igreja, a gente aprende, como nós estamos aprendendo aqui, sobre a importância de falar corretamente, sobre a importância de ensinar os princípios da generosidade, sobre a importância de ensinar os princípios da honra. A gente aprendeu tudo isso no culto. Aí agora a gente faz o quê? Imagine que é um culto de domingo. Aí fala, puxa, eu preciso praticar isso logo na segunda-feira. Se é o culto de quinta, eu preciso praticar logo na sexta. Por quê? Eu vou ser rápido em praticar. Ah, é quinta-feira. Não, segunda-feira eu pratico. Não, eu vou começar já a praticar isso na sexta-feira. E aí eu começo o quê? Já fazendo. Então eu vou fazer isso aqui com meu filho. Aí eu vou separar uma roupa para doar. Ah, eu vou elogiar o meu marido na frente do meu filho para ele aprender que tem que elogiar. Eu vou elogiar a minha esposa na frente da minha filha para ela aprender como é que funciona. Ah, eu vou orar aqui na frente dos meus filhos. Isso é uma coisa que eu não posso esquecer. Né? Se nós queremos construir uma cultura, não é saudável dentro de casa, os nossos filhos precisam aprender a nos ver orar. Sabe, talvez, querido, você não tem esse hábito, e eu sei que às vezes de uma forma errada, as pessoas elas falam assim, não, o lugar de orar é no quarto de porta fechada. Não, porque se você entrar no quarto de porta fechada, o seu filho não vai saber o que você faz ali. Então você precisa o quê? De fato orar com propósito na frente deles. Eu estava ouvindo esses tempos atrás uma ministração do pastor Luciano Subirá, e ele estava falando sobre a expectativa que ele tinha para com os filhos dele serem batizados com o Espírito Santo. E ele fala que para que eles desejassem esse algo, para que eles entendessem que existe, ele fazia questão de sempre tirar um tempo e orar em línguas perto do filho deles, dos filhos dele. Ele disse que eles não entendiam no primeiro momento, às vezes até tentavam copiar, mas eles começaram a desejar esse algo. Então você vai ler a Bíblia, lê perto do seu filho. Eu sei que às vezes você vai ter que ler longe, porque dependendo do tamanho, se eu pegar a Anne lá, agora ela quer rabiscar tudo. Ela vai querer, eu fazendo aula de inglês lá, minha apostila está toda estourada. Ela pega lá a lapiseira e ela fica rabiscando, porque ela quer estar junto. Ela quer participar, então tem hora que eu vou lá e estudo perto dela, ela rabisca, ela participa, ela vê eu escrevendo, ela quer escrever, mas a escrita dela é assim, né? E ela vai, e tem hora que ela fica com a Kelly, e aí eu vou, de fato, fazer o que eu tenho que fazer, eu vou estudar. Então eu falo para você, tira um tempo para orar perto dos seus filhos, tira um tempo para ler o livro. Esses tempos atrás, a Kelly, eu ganhei um Kindle, glória a Deus pelo Kindle, e é muito bom, porque você tem ali uma biblioteca, você vai comprando os livros digitais, paga um Unlimited lá, R$19,90 por mês, tem acesso a todos os livros, você vai lendo. Você vai lendo. Mas aí para a Anne, ela acha que eu estou o quê? Num celular, ela acha que eu estou num tablet. Aí a Kelly falou, puxa, a gente precisa pegar alguns livros para ler perto dela. Aí eu comecei a pegar livro de papel, às vezes nem estou lendo aquele livro, mas eu vou perto dela, folhei. Hoje ela ama livro. Ela tem o livro do leão, o livro do ratinho, o livro da Arca de Noé, e aí ela pega, ela gosta de ver, ela gosta de fazer. Por quê? Nós estamos praticando, nós estamos ensinando a criança no caminho que deve andar. Aí vai lá, você como marido está lendo, você vai estimular a sua esposa a ler. Você como esposa está constantemente lendo e orando, você vai estimular o seu marido também a fazer isso. Então, lembra algo, se eu quero ter uma casa construída em um alicerce de espiritualidade, eu preciso praticar a espiritualidade dentro de casa. Não adianta só vir o culto,
Muitas vezes os adolescentes, né, eles nem estão prestando atenção direito no culto, né, o menininho está gostando da menininha, então o negócio dele é a cabeça está na menina, ou então eles ficam às vezes mexendo no celular, ou então quer ficar indo beber água, quer ficar indo no banheiro, né, às vezes tem uns que tem que amarrar com fita, né, na cadeira para não andar. Então às vezes não é ali que eles vão receber, né, a maior inspiração, não é dentro de um culto comum. Né, um culto específico para eles, né, como o do Hope, né, que o Felipe e a Fran faz gincana, faz brincadeira, faz dinâmica, com certeza eles vão entender e vão absorver muito mais. Mas eu falo para você, onde é que eles vão aprender e ser inspirados? Dentro de casa. Normalmente os filhos eles vão gostar daquilo que os pais gostam. Normalmente o marido e a esposa eles tendem com um tempo de relacionamento a afunilar e gostar de coisas parecidas. Por quê? A prática exaustiva de princípios constrói uma cultura dentro do nosso lar. Amém? Então vamos repassar tudo aquilo que a gente está aprendendo nessa noite. Então eu preciso falar positivamente dentro de casa. Eu preciso falar aquilo que eu creio, eu preciso confessar aquilo que a Bíblia diz. Eu preciso ensinar os meus filhos um ambiente de generosidade. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem plantar, né, dá e dá-se-vos-á, numa boa medida, recalcado, sacudido e transbordante. Uma vez que eu ensino os meus filhos a andarem em generosidade, em um desprendimento, eles vão estar lançando sementes que certamente vai produzir uma grande colheita para a vida deles. Amém? Aí eu preciso fazer o que também? Ensinar uma cultura de honra, como a gente leu aqui. Os pais honrando as esposas, amando as esposas amando os pais. Isso vai fazer com que os filhos aprendam. E não apenas isso, vai ser tão comum a esposa honrar uma hierarquia, o marido ter o cuidado para com a hierarquia, assim também os filhos, que vai ficar muito fácil a gente reproduzir isso dentro da empresa. Quando eu estiver trabalhando, eu vou criar um ambiente agradável. Né? Tem pessoas, eu falo para você, que elas têm o poder de estragar qualquer equipe. Não é por isso que você tem que mandar embora determinadas pessoas o quanto antes. Eu falo muito isso para os empresários da igreja. Eu falo isso, o negócio é o seguinte, na igreja a gente perdoa, a gente dá 1, 2, 10, 50 chances. Num ambiente de empresa, a pessoa foi lá, identificou que essa pessoa é um enrosco, manda embora logo, porque senão ela vai estragar toda a sua equipe. Então você vai lá, né? Tem pessoas que é assim mesmo, porque não tem uma cultura de honra dentro de casa e elas estragam trabalho, estragam igreja, estragam tudo. Por quê? Porque a prática dos princípios começa dentro de casa, né? Falamos agora sobre a espiritualidade. Se eu oro dentro de casa, se eu leio a Bíblia, se eu assisto ministrações, eu vou mostrar para os meus filhos que isso é importante, não é? Então ter tempo com eles, mostrar a importância do lazer em família, não é? De uma agenda familiar, tudo isso vai contribuir para que a gente seja mais do que feliz na construção do nosso lar. Amém, querido? Então nós precisamos correr e praticar o quanto antes essas verdades, porque como eu disse, toda cultura ela vai sendo construída através da prática exaustiva, dia após dia, de cada princípio que nós temos visto. Amém? Então pratique mesmo a palavra, querido. Pare, alinhe, pense, pegue depois. Eu acredito que as ministrações de todo esse mês, elas vão muitas vezes ajustar algumas coisas, alinhar algumas coisas. Então você precisa parar, dar uma pensada. Como é que eu estou tratando a minha esposa? Como é que eu estou tratando o meu marido? Como é que eu estou tratando os meus filhos? Não é? Como é que as coisas estão acontecendo dentro de casa? Como é que eu estou me portando dentro do trabalho? Como é que eu estou me portando dentro da igreja? Faça uma análise e comece a ajustar. Né? Se você conseguir sozinho, glória a Deus. Se não conseguir, peça ajuda para o seu cônjuge. Se vocês dois juntos não conseguirem, peça ajuda, né, para a liderança da igreja. A liderança ela vai te auxiliar. Né? Se eles não conseguirem, eles vão pedir a ajuda dos universitários. Eu vou lá e vou ajudar você também. Né? E juntos, como um grande corpo, nós vamos conseguir consertar cada coisa. Né? Não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda para consertar. A única coisa que você não pode, querido, é continuar a errar, porque quanto mais você erra, mais você vai colher do erro que você está tendo. Amém? Glória a Deus. E antes da gente avançar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você tem Jesus, né, na construção como pedra fundamental da sua família? É muito importante, querido, que tudo isso que nós estamos falando esteja sempre fundamentada em uma pedra angular, em uma pedra de esquina, como a Bíblia diz. Aquela que traz sustentação, aquela que traz o norte, ou seja,
Ainda que nós tenhamos todo o esforço do mundo, se não tiver Jesus, querido, dentro da nossa casa, se não estiver Jesus, não tivermos Jesus trabalhando por nós, nós não seremos bem-sucedidos. E eu quero nesse momento, quero nesse culto, não é te chamar a atenção sobre a importância de você fazer uma oração de confissão, entregando a sua vida para Jesus. Se você hoje gostaria de fazer essa oração, eu queria que você fechasse seus olhos comigo e repetisse uma oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. Eu te entrego a minha vida e a partir de hoje eu vou viver uma nova história. Muito obrigado por cuidar de mim, acreditar em mim e transformar o meu futuro. Eu te reconheço, Jesus, como meu Senhor e como meu Salvador, no nome de Jesus. Amém. Amém? Uma oração aparentemente simples como essa está, querido, abrindo a porta do seu coração, para que Jesus, que está esperando, possa entrar. E uma vez que ele entra, ele faz morada e ele começa, querido, a colocar em ordem tudo aquilo que precisa ser colocado em ordem. Eu quero te encorajar, você que é da nossa cidade aqui de Bauru, entrar em contato com a gente. Daqui a pouco os cultos vão estar voltando de forma presencial, né? Então você pode estar aqui com a gente na Rua Florentina Alexandrino de Oliveira, 415, no Jardim Vitória, aqui na Rua do Sabiá, né? Você vai ver uma placa grande, haha, projeto social, já vai ficar pronta a nossa placa do Verbo Jardim Vitória. E eu tenho certeza que você vai ser grandemente inspirado e abençoado, querido, nesse lugar. Se você não é de Bauru, né, procure alguma igreja Verbo da Vida aí na sua cidade. Se você tiver dificuldade, acesse verbodavida.com e ali você vai ter uma aba que se chama Onde Estamos, não é? E ali você vai ver todas as igrejas que existem, né, no Brasil e também no mundo, né? Então você pode ali procurar um lugar, porque, querido, eu só posso indicar, né, pessoas que eu conheço. Conheço outras igrejas também em outros lugares. Se não tiver Verbo da Vida, a gente pode também estar indicando, porque tem muitos pastores maravilhosos, não é, abençoadores, que têm feito rema também e conhecem essa verdade tanto quanto a gente, ou mais, né? E eu queria agora também orar para você que está com enfermidade, você que precisa de uma oração por cura. Coloque a mão, querido, no local da enfermidade aí, ou coloque a mão, né, sobre o seu coração. Nós vamos crer e o poder curador de Deus vai vir sobre você e vai dar tudo certo, tá bom? Pai, no nome de Jesus, que nós colocamos a vida de cada um dos nossos queridos irmãos, declaramos cura se manifestando sobre eles, declaramos o melhor do Senhor acontecendo. Oramos, Pai, para que toda dor saia, para que todo sintoma agora abandone a vida deles, para que eles possam, Pai, desfrutar da plenitude daquilo que o Senhor tem e é. Nós declaramos agora, Pai, através da autoridade, no nome de Jesus, que tudo aquilo que está em desordem seja ordenado, Pai. Declaramos agora mesmo, Pai, que o diabo não tem o poder, doenças não têm o poder, Pai, de roubar a paz que excede todo entendimento e guarda o coração. Nós declaramos agora, Pai, cada pessoa que está nos ouvindo agora, sendo curadas, declaramos completamente restauradas, para que o nome do Senhor seja levantado e exaltado. Obrigado, Pai, por saúde divina, Pai, tocando a vida de cada uma dessas pessoas, no nome de Jesus, amém. Amém, querido? Não é por aquilo que eu oro, não é por aquilo que eu falo, mas é por aquilo que Jesus fez. A Bíblia diz que na cruz do Calvário Ele levou sobre si toda a enfermidade, para que nós pudéssemos hoje estar curados, desfrutando dessa vida maravilhosa que Ele tem para a gente. Amém? Então, creia mesmo, constantemente, fala: obrigado, Pai, porque eu sou curado. Se os sintomas voltarem, diga: sintomas, vocês precisam ir embora, porque pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. E essa confissão da palavra de Deus vai manter a sua cura. Lembra que nós não apenas somos curados quando nós oramos, mas nós precisamos ler a palavra, precisamos manter firme a nossa confissão para manter a cura. O irmão Reagan, em muitos livros, quando ele fala sobre cura, ele diz que a parte fácil é ser curado, a parte difícil é se manter curado, né? Então nós precisamos, querido, através da confissão, né, da leitura de versículos de cura, dar a manutenção dessa cura na nossa vida. Amém? Quer dizer que nós estamos com muita, mas muita saudade de vocês, estamos contando os minutos, né? Nós estamos aí na expectativa do nosso prefeito dar uma liberação para nós voltarmos aos nossos cultos. Infelizmente o governo do estado está dificultando um pouquinho, mas nós temos orado bastante pela vida do governador e nós acreditamos, querido, que algo vai acontecer do dia para a noite no coração dele, nós vamos poder estar juntos aqui. Mas enquanto nós não podemos, nós estamos através da internet, diariamente,
diariamente no nosso Devocional Fácil, todos os dias 6 horas da manhã, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você pode acessar. Cada dia mais nós temos falado, não é, sobre verdades que têm libertado e mudado a história de pessoas. Também temos mandado lá no grupo Devocional Fácil, temos mandado também no grupo da igreja diariamente, está sendo muito bom. E nessa semana nós estamos com um desafio. Nós lançamos, não é, no domingo passado, um desafio em família, né? Afinal de contas é o mês da família, já aquecendo aí, né, os nossos motores para o mês que vem, que é no mês do aniversário da igreja. Nós estamos lançando desafios semanais. E o desafio dessa semana é você assistir um filme cristão com toda a sua família. Algumas pessoas falam assim: pastor, mas eu estou assistindo muito filme. Não, mas agora é diferente. Você vai juntar toda a sua família, você vai juntar marido, esposa e filhos, e vocês vão escolher um filme cristão, né? Pode ser Desafiando Gigantes, pode ser, né, O Milagre da Fé, Prova de Fogo, né? Pega esses filmes que são bons mesmo, né? Tem uns filmes que são meio viajados, então você vai deixar ele para um outro momento. Você vai se expor a essas verdades, você vai assistir esse filme, faz ali aquela pipoquinha, desliga o telefone celular, desliga tudo para que você tenha um tempo de comunhão. Você vai bater lá uma selfie, uma foto, você vai marcar lá o nosso Instagram, o nosso Facebook, vai colocar lá @Verbo Jardim Vitória, para que nós possamos achar a sua foto, passar aqui no nosso culto a sua foto, compartilhar nas nossas redes sociais. Então, se você ainda não fez, né, a gente já teve aí segunda, terça, quarta. Se você aqui é quinta-feira, você ainda não fez, você ainda tem aí a sexta e o sábado, porque domingo tem desafio novo, tá bom? Então vamos fazer, vamos participar, e tudo isso vai construir uma boa família, como nós temos aprendido. Amém? Antes de irmos para os nossos avisos, eu queria orar com você. Eu queria orar sobre a sua família, orar sobre toda essa situação que tem acontecido. Irmão, como eu tenho ficado feliz, né, em ver que a palavra tem funcionado para todas as pessoas que têm praticado. Tenho recebido notícias maravilhosas, pessoas dizendo que os seus negócios estão avançando, né? Eu sempre falo para as pessoas que crises, elas terminam com muitos fracassados, muitos derrotados e quebrados, mas elas também, querido, elas terminam com pessoas avançando e prosperando. Tudo vai determinar, querido, tudo vai ser determinado através da sua confissão e da sua atitude diante dessa crise. Então, como nós temos ficado mesmo felizes de ver pessoas que já têm prosperado, multiplicado, têm reinventado a sua forma de trabalhar, e Deus tem abençoado grandemente, né? Você que ainda não aconteceu isso, permaneça praticando a palavra, permaneça confessando, ore no Espírito para Deus trazer ideias criativas. E eu tenho certeza, querido, que 2020 começou para ser o melhor ano da nossa vida, e não é pandemia nenhuma, né, que vai ter o poder de tirar isso, porque nós estamos declarando, nós estamos crendo e estamos praticando a palavra como nunca antes. Amém? Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, que eu quero render graças ao Senhor, e eu quero declarar o poder, Pai, operando na vida de cada família. Nós oramos para que de fato o Senhor possa continuar a trabalhar e a preservar vidas nesses dias. Nós declaramos mesmo, Pai, o poder do Teu Espírito Santo, que é o nosso Consolador, tocando a área financeira, tocando a mente, o coração. Nós declaramos, Pai, inspirações divinas vindo sobre cada família nesses dias. Declaramos, Pai, que os nossos negócios vão crescer e vão avançar. Declaramos, Pai, que tudo aquilo que o Senhor planejou vai acontecer. Nenhuma arma forjada vai prevalecer contra a nossa tenda. Iremos viver como o Salmo 91 diz, descansando na sua presença. Obrigado mesmo, Pai, pelo Teu cuidado que é tão real na nossa vida. Te agradecemos, Pai, pelo Senhor abrindo portas de trabalho para aqueles que estão desempregados. Oramos mesmo, Pai, para que o Senhor cuide dos recursos da nossa ONG, cuide dos recursos da igreja. Nós declaramos que nada vai nos faltar. Oramos pela vida do nosso prefeito, que nós possamos encontrar favor e graça na vida dele para a reabertura das igrejas. Oramos, Pai, pela vida do nosso governador, e declaramos o Senhor, Pai, sensibilizando o coração dele. Declaramos que todo engano caia por terra. Declaramos mesmo, Pai, que tudo aquilo que possa estar trazendo um mal para o nosso país quanto a uma briga política, Pai, seja destruído. Declaramos o Senhor capacitando o presidente da República, Pai, o ministro, não é, da saúde. Declaramos o Senhor capacitando cada pessoa, Pai, em uma situação tão importante e vital para o nosso país, que eles encontrem graça,
que eles encontrem bons conselheiros, para que nós possamos, Pai, sair com o Brasil crescendo de uma forma ainda mais veloz do que já estava, Pai. Te agradecemos porque o Senhor cuida da nossa casa, nada nos falta e nós vamos terminar muito melhor do que nós começamos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Você crê nisso? Você crê na palavra? Eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer, porque uma vez que nós oramos, a Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos. Amém? Amo vocês, estamos com saudade, já vamos estar juntos, mas acompanhe com a gente em cada culto, em cada programação, e eu tenho certeza que nós vamos terminar muito melhores do que nós começamos. Amém, querido? Fique agora com os nossos avisos no nome de Jesus. Mesmo sem as aulas, o Hahaha tem se movimentado para conseguir auxiliar nossas crianças durante essa pandemia. Agradecemos a confiança pela doação de cestas básicas entregues pelo Mesa Brasil Sesc Bauru. Essa ação foi intermediada pelo Sim Comércio de Bauru e alegrou muito cada família. Nós cremos que em breve tudo isso vai passar e estaremos juntinhos novamente curtindo dias maravilhosos. Estamos com saudades. Você sabia que seus filhos têm um culto especial preparado para eles? Sim, exatamente! Várias ministrações incríveis para as crianças. Não deixem de investir na vida dos seus filhos. Os exponham à palavra e assistam os vídeos com eles. Basta acessar nosso canal Verbo Jardim Vitória e entrar na playlist Verbo Crianças. Prontinho! Agora é só curtir o momento. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Em parceria com o SESI Bauru, durante 2 semanas estamos entregando marmitas para as famílias do Hahaha Projeto Social. Graças à quantidade de doações, temos conseguido alcançar alguns que não são associados ao projeto, oferecendo um auxílio à meia crise. Deus é bom, cremos que cada vez mais vidas serão alcançadas. Obrigada a todos que fazem parte desta ação. Olá, pessoal, tudo bem? Graça e paz, como é que vocês estão? Nós estamos aqui em família, reunidos, para propor um desafio para vocês. Isso aí mesmo. A partir de hoje, toda semana, nós teremos uma proposta para fazer em família. E olha aqui, cheirinho de pipoca. Esta semana o desafio será reunir toda a sua família e assistir um filme juntos. Exato, tem muito filme legal pra gente assistir e a regra é um filme gospel, evangélico com todo mundo da sua casa. Você pode assistir Deus Não Está Morto, Desafiando os Gigantes, O Milagre da Fé, Prova de Fogo, ou também um filme infantil, pode ser Moisés, Noé ou Superbook. O mais importante é você chamar todo mundo, desligar o celular e assistir um tempo de qualidade. Já marca na agenda, combina com todo mundo que vai ser bom demais. Vocês podem preparar um lanchinho, um chocolate quente, uma coca, ou a janta ser a pizza, uma pipoca, que seja um tempo proveitoso. E não esquece de fazer uma foto. Exato, faz a foto e marca lá. Verbo Jardim Vitória, né, o nosso arroba do Instagram ou do Face, para que a gente possa ver, possa compartilhar, celebrar com vocês e publicar nas nossas redes sociais, tá bom? Então a gente espera vocês, espera as fotinhas de cada um de vocês e até o próximo desafio. Tchau, dá tchau, filha. O Xane só tá aqui comendo pipoca, gente. Vamos lá, abraço, fiquem com Deus. Glória a Deus, querido. Agora vamos encerrar nosso culto com muito louvor e alegria. Lembrando também que este culto estará disponível na nossa plataforma. Então você pode compartilhar com todos os seus amigos e assistir quantas vezes você quiser. Seja edificado por essa palavra. Amém? Eu vou cumprir minha missão.
Ele levou, na cruz morreu e me salvou. Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. Eu vou gritar ao mundo que tu és amor, e contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Com Cristo para sempre vou morar, pra sempre lá no céu eu estarei, pra sempre vou viver com meu rei, pra sempre santo, santo eu vou cantar com Cristo, para sempre vou morar. Jesus, és meu Salvador, tudo que eu sou vem de ti. E eu vou gritar ao mundo que tu és amor, e contigo eu vou habitar no céu pra sempre. Aleluia! Seja abençoado e tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.